Paz de graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco e quero compartilhar com você uma palavra nesse momento, palavra de Deus para os nossos corações. E eu convido você a uma grande reflexão, porque Deus fala aos nossos corações por meio da palavra. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, no versículo 34, diz assim: Então, chamando a si a multidão e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São esses 3 versículos para a nossa reflexão, 34, 35 e 36 do livro de Marcos. Interessante que Jesus estava falando com relação à sua morte, da necessidade dele padecer em favor da humanidade, em favor daquele povo que ele tanto amou e que muitos estavam desprezando, rejeitando até com severidade, mas ele veio cumprir a missão que o Pai o colocou. Despiu-se da sua glória, veio a esse mundo, tomando forma humana pelo processo da encarnação, para poder comunicar aos homens numa linguagem humana, a mensagem divina. E ele já estava terminando o seu ministério, já havia feito um grupo de discípulos, formado um ministério para dar continuidade à sua obra, a obra que ele veio começar na Terra, que é de salvação da humanidade, e estava terminando a sua missão, por um ministério curto, de apenas 3 anos de ministério, mas ele deixou legados incomparáveis. E quando estava terminando, ele já percebeu que os discípulos poderiam dar continuidade, faltava algum respaldozinho, ele estava mostrando aos discípulos e à multidão que o seguia. Ele chamou todos assim e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo de morte, de sacrifício, de renúncia. Então, é necessário que o homem renuncie aos prazeres do pecado, que renuncie a violência, o crime, o adultério, a prostituição, toda sorte de vício. É preciso ser rejeitado e a pessoa procurar viver uma vida da maneira que agrada a Deus. Ele disse, ele dá continuidade dizendo: pois se alguém quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a ele e ao Evangelho, encontrará vida, paz, porque a vida que ele está dizendo aqui, querido, é felicidade, é viver a confiança de que vai passar desse mundo e vai viver uma eternidade de gozo. Na realidade que a alma é eterna, o espírito e a alma serão recolhidos pelo Senhor. E de acordo com a posição espiritual que a pessoa estiver vivendo no momento da morte, vai determinar a eternidade que ele vai
entrar é de gozo ou de perdição? A eternidade de gozo está em Jesus. Não é por nada que o homem faz. O homem precisa de um encontro com Jesus. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Agora não vivendo mais para si mesmo, não vivendo mais para os prazeres desse mundo. Tem que rejeitar os prazeres desse mundo. E, infelizmente, algumas pessoas querem até professar o nome de Jesus, mas não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão dos prazeres, dos seus deleites, dos seus desejos pecaminosos, e dizem servir o Senhor. Não há mistura. Ou você é de Deus ou não é. Se você quer ser de Deus, você precisa abrir mão do pecado. Tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que a Bíblia condena, você precisa abrir mão, precisa fugir. Quantas pessoas estão querendo ser cristãs, mas continuam na vida do adultério, continuam na prostituição, na bebedice, nos vícios, vivendo uma vida ao seu bel prazer, e dizem que tem Jesus como seu Salvador. Olha, querido, não basta reconhecer que Jesus é soberano, que Jesus é Salvador. É preciso ter um compromisso com Ele. Ele está procurando pessoas comprometidas com o seu reino, pessoas que se envolvam na sua obra, pessoas que se deem de si, que abram mão dos prazeres pecaminosos. As pessoas estão criando um evangelho ao seu próprio gosto, ao seu próprio prazer, quando na realidade o que precisa viver já está determinado pela Bíblia. Jesus, ele veio e declarou que há necessidade que vivamos segundo o que ele, o Pai, determinou que ele viesse transmitir aqui para a humanidade. Então, o que ele diz assim, que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você entrar na vida dos prazeres, querer só conquistar o bem da terra, querer prosperidade e viver uma vida só para buscar alegria para sua alma? Na realidade, a verdadeira alegria está em Jesus. Não adianta que não vai estar nos vícios, não vai estar nas coisas perecíveis, mas vai estar em Jesus. Só Jesus garante a salvação. Só Jesus pode levar o homem para o céu. Ele é a porta. Ele é o caminho que conduz a Deus. E é a porta de acesso. De maneira que sem Jesus você pode até ser bonzinho, ter religião, ter as suas convicções. Ah, mas eu tenho minha convicção, eu creio nisso. O único que pode levar para o céu chama-se Jesus Cristo, e é por meio da fé. Então, e é a graça, e na realidade que nenhum homem merece. Tem que só reconhecer a graça de Deus. O apóstolo Paulo falou disso no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, favor de Deus. E Deus ama todos sem exceção. Porém, só os que receberem terão direito de se alistar para o exército de vencedores. Fora disso, se a pessoa acha que conquistará por si mesmo, ninguém se salvará por si mesmo. A sua autobondade, a sua autojustiça, nem mesmo a sua religião vai te salvar. Só quem pode salvar é Jesus. Então, portanto, se você quer receber salvação, você crê que Ele vai te levar para a eternidade de gozo, você precisa já começar a viver uma vida de obediência, de temor e de tremor. Foi o que Ele veio ensinar na terra. Ele veio preparar o caminho para a eternidade. Ele veio trazer aqui o esclarecimento de como viver uma vida aqui na terra, se voltando para aquilo que vamos receber no céu. Portanto, pense nisso. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Você que é um cristão, permaneça fiel, permaneça temente a Deus, permaneça proclamando o reino de Deus, e sempre há um espaço para a gente melhorar. E você que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo
e que nunca teve um compromisso com Jesus, ou que está afastado do Evangelho, já desfrutou da bênção, já participou de grupos, já pregou a palavra, já participou da comunhão, e hoje, decepcionado com alguma coisa, que deve ser você mesmo a causa da sua decepção, aí você está novamente dentro do charco de lodo, dentro do lamaçal do pecado, e aí você rejeita a palavra porque você sabe que a palavra não aceita esse comportamento. Aí você rejeita, você se levanta, se torna inimigo da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Você se torna inimigo da igreja, automaticamente você é um perdedor, porque a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja é Jesus. E quem se afastou dele, automaticamente se desligou, não quer compromisso. Se não quer compromisso, ele também não tem compromisso com quem não quer compromisso com ele. Mas ele te ama, ele quer te salvar, ele quer receber você novamente. Como ele fez contou aquela parábola do filho pródigo. O filho abandonou, desprezou o pai, rejeitou, vivia a comunhão com o pai e partiu para o mundo do pecado. E lá ele gastou, se emaranhou. Quando ele sentiu um ar puro, que ele viu que não tinha solução, ele lembrou da casa do pai, e ao lembrar da casa do pai, ele percebeu que quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Na casa do pai ele era um príncipe, na casa do pai ele era dono, e agora ele havia rejeitado o pai, estava numa terra bem distante e desejoso até de comer comida de porcos, fazia aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Essa é a situação de muitos hoje afastados do Evangelho, estão aí nas bolotas, se gastando no vício, na violência, na prostituição, tornado escravo do mal. Mas Jesus ainda está de braços abertos para receber, porque aquele jovem foi feliz, porque ele lembrou da casa do pai e disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo necessidade? Aí botou um propósito no coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Não ficou só no propósito, porque muitas pessoas, muitas vezes, quando estão numa situação complicada, vou voltar para a igreja, eu vou entregar meu coração para Jesus, mas depois que passa aquela situação, ela continua na vida do pecado. Mas aquele jovem não. Aquele jovem voltou para a casa do pai com o propósito de pedir perdão, arrependido, ele queria pedir perdão, ele queria voltar à comunhão com o pai. E quando ele vinha chegando, ao longe, o pai o avistou e ele pensava que fosse ter grandes rituais para poder o pai o receber. O pai já estava de braços abertos e o recebeu com alegria e mandou fazer festa e renovou os dons, os talentos que ele tinha, e ele foi tratado como príncipe novamente. Então, você que está afastado do Evangelho, saiba que fora do Evangelho não adianta. Você parece que você está bem, você quer se mostrar bem, porque na realidade estar fora do Evangelho é viver uma farsa, viver uma vida de engano contra si mesmo, é ser hipócrita. Aí o camarada, eu estou bem, porque na igreja acontecia isso, bota uma série de defeitos na igreja, mas o problema é dele, o problema é falta de comunhão com Deus. Quem tem comunhão real com Deus pode viver qualquer tipo de situação, mas permanece com uma fé, esperando que o Senhor resolva o seu problema, e não vai tentar resolver da sua própria maneira, colocando-se como se ele fosse o dono da razão. Não, a nossa razão é Cristo. Então, portanto, pense nisso. Você está afastado, porventura, está assistindo esse vídeo aí, você está afastado do Evangelho, apressa-te em voltar. Porque o que Pedro disse com relação àquele que está afastado do Evangelho, que voltou atrás, ele disse, como se diz por um provérbio, está escrito em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo número 22. Ele diz assim, é semelhante ao cão, como se diz por um provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Então, querido, você vomitou um dia toda aquela podridão do pecado e foi viver uma vez de comunhão com Jesus, mas depois sentiu saudade lá da podridão e quis retornar para a podridão. Voltou para o próprio vômito que você tinha um dia desprezado.
mas aí hoje você está apoiando a vida do pecado, vivendo a vida de perdição, ou voltou para o esponjador de lama, viu? Na imundície. Mas Jesus hoje te chama, Ele quer te lavar, Ele quer lavar a sua alma, Ele quer limpar você e Ele quer te dar alimento saudável para boa saúde. Pense nisso. Então, meu querido, se alguém quiser ir a Jesus, negue-se a si mesmo. Enquanto você estiver defendendo a sua causa, querendo buscar o seu prazer, e você estiver amando a vida presente e rejeitando a vida futura, saiba de que você é um candidato à perdição eterna. Mas se você hoje tomar uma decisão, ele diz assim, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que adianta você estar aí nos prazeres, cheio de marra, cheio de onda e tudo mais, mas a onda, ela pode dar caixote até nos melhores surfistas. Então, cuidado com a vida que você está vivendo. Jesus te ama, quer te salvar, quer te libertar, e viva a vida segundo o que as Escrituras determinam, não o que você ou o que alguém te determina, porque só Jesus pode salvar. Receba essa palavra para o seu coração, e você, cristão, vamos permanecermos firmes. Nós, cristãos, vamos permanecermos firmes, pedindo graça, vivendo a graça, sabe? Vivendo o Evangelho segundo está escrito na Bíblia, não aquilo que a gente quer. Não buscar simplesmente os prazeres para a nossa própria vida, mas receber do Senhor aquilo que Ele envia para o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que essa palavra possa falar profundamente em você que está afastado do Evangelho. Lembre-se disso. Jesus quer te libertar, Jesus quer mudar a sua história. Faça como o pródigo que voltou ao Pai e aí teve o renovo dos seus pactos. Pense nisso, receba Jesus, seja mais que abençoado para a glória de Deus.